Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um projeto, o Você Sabia?, que vai fazer parte do nosso canal do YouTube, trazendo sempre assuntos importantes, dúvidas, curiosidades sobre o mundo atual. E eu escolhi para começar hoje uma coisa que é importante, mexe no bolso da gente e também ajuda o planeta, que é a questão do consumo de energia elétrica. A cada ano que passa, claro, com o aumento da população, o aumento das indústrias, o número de residências, aumenta também o consumo de energia elétrica. E a gente vê nesse gráfico aí que até 2050, praticamente, a gente vai estar quadruplicando a quantidade de energia consumida no país. E isso vai requerer investimentos também do governo para poder atender a população. Quando a gente olha por região, claro, a região sudeste, onde tem a maior quantidade de indústrias, né, e também a maior população, ela é responsável por cerca de 50% da energia consumida. Depois, nós temos aí a região sul, uma região também que tem uma grande quantidade de indústrias, e em terceiro lugar vem a região nordeste aqui, que nós vivemos com 17% do consumo elétrico, de energia elétrica do país. E nesse consumo, as residências são o segundo mais importante setor, que é esse verdinho aí. Primeiro as indústrias, claro, depois as residências, depois o comércio e, finalmente, outras modalidades de consumo de energia. E aí, você sabe como calcular o consumo de energia? É isso que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje. Então, por exemplo, se eu perguntasse aqui, quem consome mais energia? Uma lavadora de potência 1.200 watts ou uma lâmpada de 40 watts? O que você diria? Sabe quem gasta mais? Depende. Depende de alguns fatores, que é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, por exemplo, para calcular a energia consumida, a gente precisa sempre conhecer a potência do aparelho e o tempo que ele permaneceu ligado. Então, vamos ver aqui o nosso exemplo, os dados que são necessários, onde a gente vai buscar o aparelho. Todos eles têm um selozinho que vem indicativo na parte de trás deles, e a gente precisa ver qual é a potência desse aparelho. No caso aí, nós temos um aparelho de 138 watts, mas além da potência, nós vamos precisar também do tempo que ele permanece ligado, o tempo de uso desse aparelho. Bom, pegando o nosso exemplo da lavadora, que foi, lembre, de 1.200 watts, e da lâmpada de 40 watts, se a gente tivesse essa lavadora funcionando por 5 minutos, o cálculo seria esse aqui, a potência vezes o tempo em hora, para que eu tenha uma unidade de watt-hora, que ela é mais usada no cálculo de energia. Então, essa conta daria 1.000 watts-hora, que corresponde a 1 kWh. Então, esse é o consumo de energia durante 5 minutos de funcionamento dessa lavadora. E a nossa lâmpada de 40 watts? Bom, nossa lâmpada de 40 watts, durante 40 horas de funcionamento, ela teria um consumo de 1.600 watt-hora, que equivale a 1,6 kWh. Então, nesse caso, apesar de ter menos potência, ela permaneceu muito mais tempo ligada, ela acaba tendo um valor maior de consumo de energia. Bom, e o custo? Como calcular o valor desse consumo que teve de energia? Aí nós temos outra fórmula. O custo que a gente vai pagar é o quilowatt-hora consumido, quer dizer, a quantidade de energia consumida em quilowatt-hora, vezes o valor do quilowatt-hora da concessionária que você está. Então, no nosso caso aqui, da lavadora, que ela permaneceu 5 minutos ligada, ela teve um consumo de 1 kWh, e aqui na nossa região, o valor do quilowatt-hora é de 83 centavos aproximadamente. Então, esses 5 minutos de funcionamento da lavadora, ela iria dar um custo de 83 centavos. Veja bem, 5 minutos, tá? Parece pouco, mas vai juntando todos os equipamentos. E a lâmpada? Nossa lâmpada, durante 40 horas acesa, vocês lembram? Ela deu 1,6 kWh, com o valor do quilowatt-hora em 0,83 aproximadamente, daria um custo de R$ 1,41. Bom, claro que a gente não vai estar fazendo esse cálculo todo, né? Isso aí é só para a gente saber
como chegar a esse valor. Mas existem os medidores de energia, na esquerda um mais antigo, mas que ainda é bastante usado aqui no país, que é o medidor de relógio, e outros dois são mais modernos, principalmente o terceiro, que já tem um mostrador digital. Bom, vamos ver aqui como é que a gente vai calcular essa energia elétrica de alguns equipamentos. Por exemplo, se eu tivesse aqui um aparelho 5.000 watts, um chuveiro elétrico. Vamos pegar esse chuveiro elétrico durante uma hora. Se for durante um dia, ao preço aproximado de 85 centavos o quilowatt-hora, isso daria, essa hora, 4,25 centavos. Então, esse banho de uma hora, claro que não necessariamente um banho só de uma hora, mas durante o dia todo, todas as pessoas da casa, por exemplo, gastassem uma hora no chuveiro elétrico, ela daria um consumo de um valor total pago de 4,25, que seria os 5 kWh. Né? Mas se eu tenho 30 dias de uso, aí a gente já vai ter um valor maior, R$ 127,50. Aí a gente vê que, claro, só de banho, só de chuveiro elétrico, gastou-se R$ 127,50. Agora vamos pegar aqui como exemplo o nosso um ar-condicionado, em torno, em média, de 1.200 watts. Claro que o ar-condicionado, ele passa mais tempo. Ele passa aqui cerca, vamos dizer, de 7 horas, né, por noite. Durante 30 dias, vai dar um valor total de R$ 214,20 e vão ser somados àquele outro valor já gasto. Vamos partir agora para uma geladeira. A geladeira tem um problema, a potência dela não é realmente tão alta, a média de uma geladeira simples, em torno de 250 watts. Só que ela passa o dia todo ligada. Não vamos dizer as 24 horas, porque ela tem um dispositivozinho que ela dispara e, vez ou outra, ela desliga. Mas vamos supor que durante o dia ela passe cerca de 22 horas ligada. Durante 30 dias, isso vai dar um valor total de R$ 140,25. Então, esse simulador de consumo, ele vai dar para a gente uma ideia, mais ou menos, de quanto você gasta com o aparelho e com o tempo que esse aparelho ele permanece ligado. Agora, já vem tudo pronto para a gente na nossa continha de energia elétrica, né? E o que é importante a gente ver na nossa conta de energia elétrica? É importante a gente ver, primeiro, nós temos os valores medidos. Então, você tem um medido valor, mais ou menos 30 dias, em torno de um dia para outro, uma medição para outra, e você pega a medida final, diminui da medida inicial, e aí você tem o consumo. Nesse caso, o exemplo foi 947 kWh durante esse período de medição. O valor aqui do quilowatt-hora, e aí o valor final que você tem de consumo de energia elétrica durante esse mês. Bom, e a potência de alguns aparelhos elétricos, só para a gente ter conhecimento disso aí. Então, nós temos aqui, por exemplo, um chuveiro elétrico em torno de 5.000 watts de potência. Nós temos um ar-condicionado em torno de 1.500 watts de potência, um ferro elétrico, cerca de 1.000 watts, um computador, cerca de 200 watts, e uma lâmpada, pode ser de 60 watts, 40 watts, dependendo da luminosidade que você prefere. Então, isso aí são as potências dos principais aparelhos que a gente usa normalmente no dia a dia. E o consumo desses aparelhos, a gente tem aqui, só para a gente ter uma ideia, vamos supor que tivesse tudo desligado em casa. Aqui está marcando zero nesse medidor. A partir do momento que eu ligo, por exemplo, uma lâmpada de 40 watts, não vai acontecer nada, quase imperceptível ali a mudança. Mas se além da lâmpada eu acrescento aqui agora um computador, já se percebe uma ligeira mudança no nosso medidorzinho ali, na agulha do medidor. Mas vamos ligar agora um ferro elétrico, então já vai fazer um efeito visual maior. Vamos ligar ao mesmo tempo agora o nosso ar-condicionado. Então, o ar-condicionado ali já cresce bastante. E se eu coloco o chuveiro elétrico, a gente tem, com o chuveiro elétrico acrescentado, uma medição. Então, quanto mais aparelhos funcionando, claro, maior o consumo, e a gente vê como o chuveiro elétrico ele tem um peso nesse consumo de energia elétrica. Os maiores vilões de energia em uma casa são exatamente esses. Chuveiro,
o ar-condicionado e a geladeira. A geladeira a gente já falou, apesar de não ter uma potência muito alta, mas ela fica ligada muito tempo. O ar-condicionado tem uma potência média, mas fica geralmente ligado à noite, quando não, também durante o dia, né, em casa. E o chuveiro elétrico durante os banhos. Esses são os principais vilões de energia elétrica. Bom, mas vamos falar um pouquinho aqui de como a gente economizar para o nosso bolso, como ajudar também o nosso planeta, que é através do consumo consciente. E o que é o consumo consciente? O consumo consciente de energia é você saber usar da maneira correta. E assim você vai ter como proteger o nosso planeta e evita gastos desnecessários, né? Por exemplo, vamos começar aqui com uma coisa que parece banal, mas não é. Apagar as luzes ao sair do ambiente. Quantas vezes a gente sai e deixa a luz acesa pela casa e esquece de ligar? Então, cada luz acesa, cada lâmpadazinha daquela está consumindo. Pode parecer pouco, porque você tem um pequeno instante, mas se você for acumulando isso durante o mês, você já vai ter uma certa quantidade de energia a ser gasta. Priorizar a iluminação natural, então, se possível, ter janelas, ter com vidro aberta, para que você possa não estar, mesmo de dia, gastando energia elétrica com iluminação. Quando comprar os aparelhos, a gente tem que escolher aqueles que têm uma eficiência melhor. E isso a gente reconhece através dos selos de eficiência do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que é conhecido como PROCEL. O selo que tem na maioria dos aparelhos, esse aqui da direita, a categoria A é essa daqui que você tem uma maior eficiência, isso quer dizer que você vai ter o funcionamento do equipamento com menos consumo de energia. E ali, de forma que está aquele círculo, vem dizendo mais ou menos quanto por mês tem de consumo de energia desse aparelho. Então é sempre bom a gente ver. Às vezes a pessoa compra um da categoria E, F, porque chega a ser mais barato o aparelho, mas no final acaba tendo prejuízo. O barato sai caro, porque menos eficiente, maior consumo de energia. Então é melhor sempre procurar aqueles aparelhos mais eficientes. E o nosso ar-condicionado, alguns cuidados que a gente tem que ter com ele, né? Primeiro, ele deve climatizar e não congelar. Às vezes tem mania de colocar o ponto máximo de frio no ar-condicionado. Não é necessário. Ele tem que dar uma temperatura que seja agradável para você. Também, quando puder, trocar esses aparelhos de caixa antigo por esses mais novos, que é o split. Manter os filtros sempre limpos e não deixar portas e janelas abertas com ele funcionando, porque ele vai ter que funcionar mais para suprir essa perda que vai ter com as portas abertas. E é sempre bom também ver se estão bem vedadas essas portas, essas janelas, porque qualquer espaço aberto é um espaço de perda de eficiência do ar-condicionado. As lâmpadas. Hoje em dia já não se fala mais tanto em lâmpadas incandescentes, que são essas primeiras aqui. Elas tinham uma durabilidade de mais ou menos 750 horas e somente 30% da energia consumida era revertida em luz. O resto era em calor, tanto que ela esquenta muito, né? E são as lâmpadas mais baratas. Depois surgiram as lâmpadas fluorescentes, que ela tem uma durabilidade muito maior, de 8.000 horas. A iluminação, cerca de 70% da energia consumida é revertida em luz, então já não é uma lâmpada que não esquenta tanto, ela converte mais energia em luz, e são um pouco mais caras que a incandescente. Mais baratas do que essa próxima lâmpada que a gente vem, que é mais moderna, a lâmpada de LED, que ela tem uma durabilidade de 25.000 horas, a iluminação dela, 90% da energia consumida é revertida em luz, e o custo, claro, é a mais cara, mas em compensação, no consumo, ela acaba provocando um consumo menor no final do mês. Com relação à máquina de lavar roupa, antes de lavar roupa, acumule as roupas que vão ser lavadas até, claro, o limite da máquina. Porque com lavagens com poucas roupas, você, além de ter um consumo de energia, você também vai ter um consumo de água. Então, guarde a maior quantidade que puder dentro do limite da máquina para lavar de uma vez só. Computador, às vezes o pessoal deixa impressora ligada, caixa de som, estabilizador, então nunca deixe equipamentos desnecessariamente ligados, porque eles vão estar gastando energia, sim, e vão acumulando consumo para o final do mês. Também evitar deixar aparelhos em stand-by. Às vezes a gente tem aquele monte de aparelhinhos com aquelas luzinhas acesas. É pouco, o consumo é muito pequeno, mas você vai ter o consumo de um dia, de uma semana, de um mês, vários aparelhos ligados ao mesmo tempo. Isso acaba fazendo uma diferença, sim, no valor do consumo final.
Também procure evitar consumir energia em períodos de pico. Existem períodos que são aqueles de maior demanda, e aí a energia fica mais cara. Então, entre as 18 horas e as 21 horas, que é o horário que o pessoal está chegando em casa, as lâmpadas estão sendo ligadas, a indústria ainda está a todo vapor, então é um horário de maior consumo e as concessionárias de energia colocam um pouco mais caro para que possa fornecer melhor a energia elétrica. Existem os períodos intermediários, mas sempre na parte da manhã e da tarde é que a energia se torna mais barata para o consumidor. Com relação às geladeiras, aqueles cuidados básicos que a gente tem, não deixar a porta aberta sem necessidade, abrir só quando necessário, de preferência se tiver muitas coisas para colocar dentro, só abrir de uma vez e colocar tudo que for ao mesmo tempo, fazer o degelo periodicamente, se ela não for daquele tipo frost free, manter a borracha de vedação sempre em bom estado para evitar perda de energia, perda de eficiência, não deixar a geladeira próxima ao fogão, porque o calor do fogão pode atrapalhar o funcionamento da geladeira, não coloque produtos na geladeira que podem ser conservados fora, porque se você enche muito a geladeira, ela vai ter que trabalhar mais para deixar uma temperatura menor, e não colocar produtos quentes no interior da geladeira, tá? Porque aí, como eu disse, a geladeira vai ter que trabalhar mais para poder fazer com que a temperatura fique ideal. Um elevador, para quem mora em prédio, às vezes o pessoal com pressa chama os dois elevadores ao mesmo tempo, você está gastando para o mesmo serviço que você vai ter o dobro. Basta chamar um. Não há necessidade de chamar os dois. Ajude ao condomínio, ajude a natureza e ajude ao bolso, que acaba sendo revertido para os condôminos. Banho. Tem que tomar banho todo dia, claro. Não vai tomar um banho mal tomado, mas às vezes não precisa passar meia hora em um chuveiro elétrico, né? Menos 1 minuto no banho durante um mês já é uma equivalente a uma economia de água e energia que daria para carregar o celular por pelo menos 2 anos. Pense nisso. Se possível, aderir ao uso de energia solar, né? Porque realmente a gente tem sol aqui no Nordeste o ano inteiro, e aí você consegue uma boa economia de energia fazendo a aplicação do sistema de uso de energia solar. Bom, é bom que a gente proteja o nosso planeta, é bom que a gente economize energia, porque senão essa imagem maravilhosa que a gente está vendo aí, ela pode acabar ficando assim. Bom, gente, espero que tenha gostado, e aí a gente vem em outras oportunidades para trazer novas informações e novas dicas para vocês, tá bom? Um abraço.